Oi pessoal, tudo tranquilo com vocês? Então vamos mais um vídeo da série nova que nós começamos, daqui da Anacube Cobra 3 Combo. E faz tempo que eu não faço vídeo, porque primeiro eu não tive tempo, eu tive alguns problemas no começo com a impressora, mas antes de comentar os problemas, uma coisa que eu gostaria de ressaltar: o Customer Service deles é muito bom mesmo. E o problema que eu tive foi resolvido rapidinho. Foi uma semana para eles resolverem, que é o tempo que eu esperei para receber a peça que deu problema. O que aconteceu? Eu tive um problema no hot end. O hot end quebrou, conforme a foto que eu estou pondo aqui do lado para vocês verem. Então eu vou falar. Vocês estão vendo que tem um monte de coisa aqui que eu fiz com ela, tá? Vou falar dos problemas que eu tive. Assista esse vídeo todo, porque se você está pensando em comprar essa impressora, é importante você saber isso que eu vou falar, porque você não vai encontrar outros lugares, tá? Eu tenho assistido outros vídeos até para ver se os problemas que eu tive são comuns com outros YouTube, e eu só vi um que teve o mesmo problema. Eu não sei se os outros não estão falando, porque os caras pegam, fazem um teste, fazem um vídeo e não fala mais nada. Mas eu vi inclusive até um site brasileiro, que eu não conhecia, eu vi outro dia, e ele falando algumas coisas dessa impressora, e veio coincidência a mesma coisa que aconteceu comigo. Não com o hot end, eu não vi ninguém falar que quebrou o hot end, tá? Então, vamos lá, eu vou começar a falar para vocês. É uma impressora boa, não é uma impressora ruim, mas nenhuma impressora, por mais moderna que ela seja, ela não é para iniciante. Você precisa ter um mínimo de conhecimento. Não é você apertar um botão, ela sai imprimindo. Aperta o botão, ela sai imprimindo aquelas peças que o fabricante manda para você no cartãozinho de memória para você imprimir, porque ele configura tudo direitinho, é só você apertar e mandar imprimir. Mas a hora que você começa a desenhar as suas peças, ou você começa a pegar no Thingiverse ou lá no MakerWord peças que você pode imprimir, é diferente. Você tem que conhecer um pouco até para poder fazer as configurações. Eu, como sou da velha guarda, do tempo que você tinha que fazer tudo na mão, então eu adquiri um conhecimento bom. Embora o Klipper seja um software novo, mas os princípios são iguais do Marlin, então você tem noção. Eu estou aprendendo algumas coisas no Klipper. O Klipper é mais fácil de você mexer, porque você não tem que entrar no software para fazer alterações como eu fazia no Marlin. O Klipper ele já vem com todas as coisas prontas. Principalmente essas máquinas que você compra, ela vem, se você for alterar alguma coisa, é complicado, porque você tem que alterar um monte de parâmetros, tá? Mas tá aqui, ó, eu imprimi um monte de coisa. Isso aqui é um transferidor de filamentos, no futuro eu vou falar para vocês. É uma peça de precisão, precisa ser tudo certinho, porque então não funciona, porque tem engrenagem, tem um monte de coisa. Isso aqui são peças decorativas, os bichinhos articulados aqui, ó. Fiz tudo com ela, tá? Outros bichinhos aqui, ó. Tem um monte de bichinho articulado aqui, ó. Esse arquivo vem nela com cores e tal. Eu não imprimi muito com cores com ela. Por quê? Porque a impressão demora muito. Eu preferi imprimir separadamente para poder fazer coisas para mostrar e para testar a impressora. Mas a construção dela é muito boa. Ela tem uma construção bem rígida. O que precisa ser melhorado nela? O fatiador. Embora desde que eu comprei ela, teve, eu acho que umas 3 alterações. Mas o fatiador ainda precisa ser melhorado para algumas coisas. Um problema que a gente tem nela, que precisa da intervenção nossa
sempre que vai começar a impressão, é o nivelamento. Precisa sempre intervir, porque se você não faz uma intervenção, o nivelamento pode ou descolar ou estar extremamente perto da mesa até a ponto de marcar, como já aconteceu comigo aqui algumas vezes. Então o nivelamento é o calcanhar de Aquiles dela, por enquanto, porque eu acho que pode ser melhorado através do fatiador. O fatiador eles estão melhorando, e eu tenho certeza que vai chegar a um nível bom, porque é uma impressora boa. Tá aqui, ó, eu imprimi um monte de coisa aqui e tive um bom sucesso na impressão. E eu pude medir isso por coisas como isso aqui, que é de precisão, tá? Imprimir com cores não é que é mais complicado, é mais demorado você imprimir com cores, porque ele vai purgar, ele vai limpar o oscilamento antigo. Então para você ter uma ideia, você gasta lá, vou dar um exemplo hipotético, tá? Eu gasto 10 gramas de filamento, mas eu gasto 40 com os cocôzinhos lá, que vai quando faz purga, tá? Porque eu gasto muito mais com isso. E a impressão multiplica várias vezes o tempo de impressão. Então eu não imprimi muita coisa. Eu imprimi, acho que, não tá aqui comigo, mas eu imprimi, acho que uns 4 coisas com cores. E todo o restante eu imprimi separadamente ou com filamento colorido, como é o caso desse dragão. Então, filamentos muito legais. A impressão mais longa que eu fiz foi esse vaso, que foi 8 horas de impressão, tá? Tem muito detalhe, um vaso complicado, até um vaso de parede que eu bolei algumas coisas. Esse desenho eu modifiquei, tá? Então eu bolei um suporte que você prende aqui o vaso para pôr na parede, bem legal. E as outras coisas eu peguei arquivos, comprei até algumas licenças para poder imprimir, tá? E fiz a impressão. Minha avaliação dessa impressora, boa. Ela chega ao nível de uma bambu? Ainda não. Em termos de construção, sim. Ela chega ao nível de uma bambu. Mas em termos de melhoria de software e fatiador, eu acho que ela precisa ainda ser aprimorada para ficar realmente a bambu ter uma competidora de verdade. A Creality vai ser uma competidora dela? Não sei. Realmente não sei. Mas se você pegar, pelo pouco que eu vi, o preço de uma Creality, que pelo que eu vi, ela está em torno de $2.000 e poucos, e você pegar uma da Bambu, o modelo X1E, que é top de line, eu preferiria comprar um X1E, embora a mesa seja menor, porque é uma impressora profissional. Então ela tá, para você comprar uma Creality também, ao preço que vai estar a Creality, será que vale a pena? A gente não sabe ainda nada, eu não sei nada da Creality, eu sei muito pouco. Não estou dizendo que seja ruim, tá? Vou deixar bem claro, eu não sei ainda para poder dizer. Hoje a melhor impressora que tem no mercado não é só pela qualidade de impressão, mas por tudo é a Bambu. Essa aqui tem condição de chegar lá? Sim. De ser uma grande competidora da A1? Sim. É só fazer algumas melhorias. O hot end dela é um hot end bom, fácil de trocar, mas eu acho que ele não é tão robusto. Por isso que o meu quebrou, com uma foto que eu mostrei para vocês. Você fala, pô, você conseguiu quebrar um hot end, mas ele é muito fininho. E se ele pegar na mesa como aconteceu, por causa do problema de nivelamento, ele acaba quebrando. O processo de nivelamento, e quase toda vez que eu vou imprimir, eu verifico, é ruim. Por quê?
eu só consigo fazer o nivelamento a hora que a impressora está imprimindo. Então não dá tempo, eu não consigo fazer antes de ver lá, porque a gente acaba... Você começa a imprimir, como eu imprimi muita coisa, se eu fosse pôr aqui na mesa não caberia, eu aprendi, a gente começa a ter aquele feeling de saber que você precisa mexer, porque eu tenho como ver, antes dela começar a imprimir, como é que está o offset do Z. Mas eu só consigo alterar o offset do Z a hora que ele consegue imprimir. Como ela é uma impressora rápida, a hora que eu até alterar, que é fazer 2 números, ela já está imprimindo. E muitas vezes isso pode acontecer de dar um descolamento. Então, muitas vezes, eu tive que fazer, aumentar a área de aderência na mesa para não ter descolamento de peça. Esse dragão, por exemplo, esses bichinhos aqui, os dragõezinhos, tudo, eu só consigo imprimir se eu tiver aumentar a área de contato com a mesa. Porque se eu for deixar normal, não imprimir, ele solta. Tá? Porque não adianta eu fazer o offset ficar colado e dar lá a pata de elefante, porque não fica legal. Imagine eu ter que corrigir esse aqui que tem milhões de entradas. Não fica legal. Então, eu tenho que fazer de tal forma que o acabamento seja bom da primeira camada. Mesmo eu aumentando a área de aderência à mesa, é fácil porque ela não vai dar uma pata de elefante, ela só vai fazer a primeira camada maior, tá? O que mais que eu poderia falar dela? Basicamente, foram os problemas que eu tive imprimindo um filamento só. Eu ainda não comecei a fazer testes de impressão imprimindo vários filamentos com cores. Eu comprei, olha, uma quantidade super grande de filamentos bons, não é filamento porcaria, tá? E então eu estou com muito filamento, estou até com um problema de espaço, porque o lugar que eu estou aqui não é muito grande, mas é para poder testar. Por enquanto eu só trabalhei com PLA, eu não tenho como trabalhar com filamento, porque ela, ficando num local aberto assim, eu poderia até trabalhar com ABS, mas para eu trabalhar com uma impressora aberta com ABS, eu tenho que fazer tipo uma parede em volta da peça que eu estou imprimindo, para poder fazer um controle de temperatura. Então começa a ficar muito complicado. Então é melhor, eu vou ver se eu consigo tirar a minha tuturi do lugar que está e colocar essa aqui lá, porque ali é um lugar de temperatura controlada para tentar imprimir com ABS, para ver se funciona. Você recomenda essa impressora? Se você tiver conhecimento, agora eu recomendo, porque você consegue superar esses problemas que eu estou falando, porque não tem muita explicação, tá? Tanto que para descobrir como é que fazia o nivelamento, eu tive que entrar em contato com o Customer Service, eles me mandaram umas fotos que eu não entendia nada, porque eles não têm explicação como é que você faz o nivelamento. O nivelamento não é você mexer aqui, nas porcas, tá? Embaixo, como é uma ender, que você acerta as porquinhas. Não. Não funciona dessa forma. Aí você vai acertar o nivelamento eletronicamente, no software, e você tem como fazer aqui. É muito mais simples, você tem a precisão, porque quando eu mexo nas porcas aqui, para poder acertar o nivelamento, ou acertar a mesa, porque o nivelamento não é só a altura, não, é isso aqui da mesa, todo esse tipo de coisa. Você acertou ali, a tua mesa está correndo direitinha, você não tem que mexer mais ali. Você vai mexer eletronicamente. Tá? Não é as antigas que eu tinha que mexer na mola aqui, ali, para acertar a altura. Não. Acertou, acabou, você faz o autonivelamento, ele vai medir todos os pontos, e aí você conserta o offset aqui no software. Porque aí ele vai ficar
uniforme. Outra coisa que eu achei nela, que eu não sei se nessas outras impressoras novas acontece isso. Nas extremidades da mesa, você tem uma diferença de temperatura. Quando você tem diferença de temperatura, no caso de por exemplo, vou dizer o que eu imprimi, um PLA, o PLA não gosta de calor, tá? Mas para ele ficar colado na mesa, você tem que ter uma uniformidade de temperatura, que é diferente quando eu imprimo na Two-Tree. Por quê? Eu ponho um espelho e ponho laque, ou fixador de cabelo. Então, eu aqueço a mesa também, mas se tiver diferença de temperatura do meio para a extremidade, não tem muita alteração, porque ele fixa a peça no fixador de cabelo. Nessas mesas novas, que tem essas placas flexíveis, tanto quando a temperatura fica a temperatura ambiente, a peça se tira assim, a peça solta sozinha. Não precisa fazer força não. Enquanto a mesa está quente, a peça fica fixa. Mas nas extremidades, a temperatura é diferente. Solução que você pode fazer seria você aumentar a temperatura da mesa para que a temperatura das extremidades seja a temperatura que era anteriormente. Por exemplo, PLA você trabalha com... Normalmente te recomendo trabalhar com 60 graus. Até uma boa parte da mesa ela está com 60 graus, mas chega na extremidade, ela está lá com 40, 45, 50. Pode ocorrer um descolamento. Então o que você tem que fazer? Você aumentar um pouco mais a temperatura da mesa para que a extremidade esteja 55, 60. Aí você tem um problema menor de descolamento da mesa. Porque se tem descolamento, a peça o acabamento embaixo vai ficar feio. E às vezes a peça pode ficar até torta. Então foi um problema que eu tive, numa peça só, tá? Na base desse transferidor de filamento. Não, num lado só. Aí o que eu fiz? Eu mudei a posição. Eu estava imprimindo ele assim. Nessa parte da frente, eu estava tendo um probleminha no meio dele. Aí eu fiz ao contrário, imprimir assim, porque ele pega praticamente a mesa inteira. Eu consegui imprimir. Imprimi várias vezes isso aqui. E é uma impressão demorada. Aí eu consegui imprimir. Eu acho que aqui a temperatura é diferente, porque você tem um acabamento aqui na frente e tal. Então a temperatura, ela dissipa mais. Porque quanto maior, ela funciona como um dissipador também, tá? E ela fica para fora da mesa. Não que eu imprimi para fora, eu imprimi dentro do limite. E o descolamento é sempre aqui. Mas aí eu consegui resolver de outra forma, tá? Foi um outro problema que eu tive. Na última versão que saiu do fatiador, eu não consegui, estava muito complicado por fazer conexão, imprimir via wireless. Grande maioria das peças que eu imprimi via wireless, que funciona muito legal, mas na última versão eu não consegui, tanto que eu tive que voltar para a versão anterior. Eu acho que está com algum bug, e aí eu não consigo imprimir. Troca de filamento é simples para você fazer, tá? Mas tem uns macetezinhos que eu não sabia, que eu fui ver. Porque você chega lá, você aperta para o filamento sair ou voltar. Ele só vai começar a funcionar a hora que ele atingir 250 graus. Aí ele vai expurgar o filamento ou vai tirar o filamento. Quando ele atingir os 250 graus, você tem que apertar, ele não vai fazer nada, você tem que apertar outra vez para o filamento entrar ou o filamento sair. Você tem que apertar duas vezes, só depois que ele chegar aos 250 graus. Então, como eu troquei muitas vezes, eu acabei percebendo nesse detalhe do como é que funciona. O que mais que eu posso dizer para vocês? Embora ela seja muito silenciosa, mas quando ativa
aqui o resfriador da peça, o ventilador, ele faz bastante barulho, porque ele, dependendo do layer que ele esteja colocando, quando é um layer que é importante que ele esfrie rápido, que isso é bem bacana, é bem legal, que não acontece isso nas impressoras antigas, que já trabalhavam com Marlin, era um pouquinho diferente. Não é que não acontece, o processo era um pouquinho diferente. Essa aqui, ela taca ar para refrigerar rápido, isso faz barulho. Então ela, quando você fala, ela é silenciosa, não. Ela faz bastante barulho, tanto se você estiver imprimindo e você estiver no quarto que você está dormindo, a não ser que você esteja tão acostumado, você nem percebe mais, mas ela vai fazer barulho, tá? O que mais que eu pude perceber? Ela faz a compensação, as peças aqui, o acabamento das peças, que eu imprimi, todas elas, é muito bom. Sai com bastante detalhe. Então, que você pega aqui esse dragãozinho aqui, ele é muito cheio de detalhe, muito cheio de detalhezinho, e saiu muito legal, sabe? Eu até imprimi ele, porque é uma pecinha decorativa. Se você for pegar aqui, tem tanta coisinha que te pinica e machuca, tá? E ela sai muito legal. E eu imprimi com camada espessa, com lace, eu não imprimi com camada 0.1, nada. Eu imprimi com a camada mais espessa que ela tem, que é 0.28, se não me engano. É quase 0.3, é quase o tamanho do buraco do nozzle. E olha, ele saiu muito boa, detalhes muito legais. Se ele tivesse impresso talvez menor, talvez saísse mais detalhe, mas o detalhe que eu estou vendo aqui, cara, muito bons. A impressão muito lisinha, tudo certinho, não tem marca de impressão, muito, muito boa. Todo software que você for, toda impressão que você, melhor falando, toda impressão que você for fazer, imprime já com todas as informações que tem na impressora. Não queira alterar parâmetros. São poucos parâmetros que você pode alterar. Você pode alterar. Eu vou chegar lá. Por que eu estou falando isso? Você pode alterar a fixação na mesa, tá? Dependendo da peça, você colocar mais área de impressão, mais área de contato com a mesa, vamos falar assim, tá? Fica mais fácil. Você pode alterar suporte, você pode colocar suporte para muita peça que eu imprimi, principalmente aqui, tá? Eu tive que pôr suporte, porque tem umas peças aqui complicadas que ela não tem posição para você pôr na mesa, e eu tive que pôr suporte para poder fazer a impressão. Então você pode alterar, mas não mexa em velocidade. Você pode mexer no enfio? Pode, tá? O que mais que você não pode mexer? Tem algumas coisas que você não mexe, porque se você mexer, vai bagunçar tudo. A grande vantagem desse impressoras novas, do Klipper, que os fabricantes estão fazendo, eles estão criando já parâmetros pré-definidos de acordo com o layer que você vai usar. Então eles fazem milhões de testes e eles fazem de uma tal forma para dar um aproveitamento melhor possível daquela espessura de camada que você vai usar, tanto em fluxo, que determina a qualidade da peça, principalmente a quantidade de filamento que vai estar saindo, a velocidade que você pode atingir, o máximo que você pode atingir para que você não perca a qualidade. O que mais? A velocidade que você vai fazer. Quando eu falo velocidade, vamos abrir um pouquinho da parede interna, da parede externa, do preenchimento do enfio. Enfim, eles fazem uma série de testes antes para tornar aqueles parâmetros, vamos dizer assim, pré-estabelecidos. Então, eu acho que se você não mexa, porque eu mexi, me deixou doido.
fica, porque bagunça tudo, você tem que mexer em todos os parâmetros, e não é um só, então é um monte, você tem que fazer um monte de teste. Eles podem fazer porque eles têm dinheiro, têm filamento a dar com pau, tem um monte de gente testando, que é diferente da gente, eu tenho que fazer 200 mil testes, eles têm, sei lá quantas impressoras à disposição, cada uma eles põem um parâmetro, porque como o software, teoricamente, é igual para todos, como a impressora, teoricamente, é igual para todos, todas são iguais, é mais fácil você testar. A gente só tem uma impressora e teria que mudar coisa por coisa, porque é a combinação de dados que faz com que a impressão fique legal. Então, não mexa. Não mexa nos parâmetros. Use os que tem. Ela imprime muito bem. Está aqui a prova. Tá? Ela imprime direitinho. Mas para ela poder competir com a Bambu Lab, uma A1, que é a competidora dela, embora a mesa dessa aqui seja um pouco menor, mas é a competidora dela, ela tem que melhorar ainda algumas coisas no firmware e no fatiador. O hot end poderia ser melhorado? Talvez sim, porque para ficar um pouco mais robusto. Pode ser para iniciante? Pode. Até pode, mas você precisa conhecer alguma coisa, não tem jeito. Se você disser, pode comprar aqui, você só apertar o botão e imprime. Não, nenhuma impressora, nem a Bambu. Primeiro crepe que desce, você vai ficar doido, você tem que saber alguma coisa. Legal? Pessoal, o vídeo ficou longo, mas eu procurei passar o maior número de informações para vocês, até para vocês saberem como resolver um possível ou eventual problema que possa vir a ocorrer, tá? Tem bastante coisa, não vou conseguir voltar à força total ainda, por uma série de fatores, mas à medida do possível eu vou fazer mais vídeos e mostrar para vocês. Legal? Qualquer dúvida, me mande um e-mail, eu tento explicar quais os problemas que tem. Não sei todos ainda, mas eu tive, como eu falei, um monte de problema e eu consegui resolver todos e a impressora está aqui a prova. Bacana? Abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau.